A fofoca do mexeriqueiro. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque fofoca do mexeriqueiro é algo muito grave. É um problema que causa muitos males e várias consequências. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa da parte de ninguém. Nem você, nem eu podemos fazer isso em tempo algum. Isso é errado. Não podemos usar as nossas palavras para dizermos tais coisas. Então, nós devemos aprender que não podemos nos enredar ou se envolver com fofocas de jeito algum, de maneira alguma, porque é algo totalmente errado. A sua consciência e a minha consciência não podem ter esse peso causado por nós mesmos, porque uma atitude errada como essa não pode partir de nós, em tempo algum. Então nós devemos aprender que não podemos falar fofocas, não podemos ser mexeriqueiros em tempo algum. Isso é algo totalmente errado, é um absurdo. Só que infelizmente o mundo hoje está cheio disso. Existem muitas pessoas que são fofoqueiros mesmo, são mexeriqueiros mesmo. E isso é algo errado. As pessoas não podem continuar praticando coisas erradas. O que tem que ser praticado por você e por mim é algo certo, é algo justo, é algo que possa ser da retidão. Então, nós devemos aprender isso. Ainda é tempo de aprender. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso. Ou melhor, contra isso. Contra a fofoca do mexeriqueiro. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Já naquela época se falava a respeito disso para que as pessoas não fizessem isso em tempo algum. Então está escrito assim, ó, Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Então, está bem claro aqui o que não podemos fazer em tempo algum. Não podemos espalhar notícias falsas. Notícias falsas se inclui aí no meio a fofoca. Nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Então, não podemos nos associar ao ímpio para ser testemunha maldosa, ou seja, testemunha que vai falar mentira para causar mal em alguém que possivelmente é inocente. Então é isso que nós devemos aprender. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 18. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 18. Está escrito assim, ó. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Então, esse provérbio é muito simples e claro, falando a respeito de pessoas que usam a fofoca. Ou seja, uma pessoa que é um mexeriqueiro. Então ele diz aqui, ó, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Então, será que muitos de nós hoje não estamos nessa condição? Esse provérbio aqui é para pensarmos a respeito disso. Porque se esse provérbio aqui estiver
falando realmente o que acontece com você e comigo, então estamos errados. E não podemos continuar nesse erro. Temos que deixar esse erro, nos purificarmos dele e retornarmos à sensatez. Essa é a coisa certa a ser feita, se caso estivermos mesmo nessa condição. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está também no livro de Provérbios, agora capítulo 11, versículo 13. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Então está escrito assim, ó. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, o mexeriqueiro descobre o segredo. Aquilo que era para ser mantido em segredo, o mexeriqueiro faz a fofoca, começa a falar o segredo para outras pessoas ouvirem. Esse é o mexeriqueiro. O mexeriqueiro faz isso. O mexeriqueiro faz isso sim. Será que o mexeriqueiro hoje é você ou eu? Aí ele continua aqui, ó. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, um segredo é para ficar em segredo. O fiel mantém ele encoberto. Mantém segredo sem ninguém saber. Mesmo que ele saiba, ele mantém esse segredo encoberto. Esse é o fiel de espírito, que mantém o segredo encoberto. Então, quem nós somos hoje? Somos o mexeriqueiro que descobre o segredo ou somos o fiel de espírito que o encobre? Então, é isso que nós devemos pensar a respeito disso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Provérbios, agora capítulo 13. Vou passar umas páginas aqui. Provérbios, capítulo 13, versículo 2. Não, 3. Então está escrito assim, ó. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, mais uma vez aqui, quem será que nós somos hoje? Você e eu somos quem? Somos aquele que... Somos aquele que guarda a boca e assim conserva a sua alma? Será que você e eu somos aquele que guarda a boca e assim conserva a sua alma? Ou será que somos aquele que abre muitos lábios e assim mesmo, por causa disso, a si mesmo se arruína? Então, é algo a se pensar a respeito disso. Porque ou somos um ou somos outro. Se formos aqueles que abrem muitos lábios e a si mesmo se arruína, então estamos muito arruinados. Estamos causando a nossa própria ruína. Isso é errado de se fazer. É claramente errado. Então, o certo a se fazer é guardar a nossa boca para que a nossa alma seja conservada. Aquele que guarda sua boca não vive por aí falando fofocas. Não se torna um mexeriqueiro em tempo algum. É isso que devemos aprender. Porque se não aprendemos isso e formos pessoas que abrem muitos lábios e por causa disso a si próprio se arruína, então nós estamos causando para nós mesmos várias e más consequências. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também no livro de Provérbios de Salomão, agora capítulo 16. Capítulo 16, versículo 28.
Então está escrito assim, ó. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, esse provérbio aqui fala claramente sobre usar palavras para cometer algo mal. Isso é algo que parte do homem perverso. Será que nós somos assim hoje? Será que existem muitas pessoas assim hoje? Então ele diz aqui, ó, o homem perverso espalha contendas. Qual o objetivo dele espalhar contendas? Qual o objetivo do homem perverso em espalhar contendas? Com certeza não é para fazer algo bom, ou fazer algo que seja bom para outras pessoas, não. Geralmente, quando alguém espalha contendas, é para dividir as pessoas, separar as pessoas. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, aquela pessoa que usa de difamações, palavras difamatórias, essa pessoa separa maiores amigos. Quantas vezes isso já não aconteceu na história da humanidade? Foram milhões de vezes. É impossível até de contar. Já se perdeu até a conta, digamos assim. Então esse provérbio é bem realista. Mostra claramente o que acontece. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está também aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 20 agora. Vou virar aqui, só virar uma página aqui. Provérbios de Salomão, capítulo 20, versículo 19. Está escrito assim, ó. O mexeriqueiro revela o segredo. Pessoal, o mexeriqueiro revela o segredo. Como? Fazendo fofocas. Falando para outras pessoas, para segundos e terceiros. Algo que deveria ser mantido em segredo, em secreto, sem ninguém saber em tempo algum. O mexeriqueiro não aguenta. A sua língua fica coçando, ele fica incomodado com aquele segredo que ele sabe. E aí ele fica com aquela vontade, com aquele desejo de falar. E ele acaba não se aguentando e revela o segredo. Através de suas fofocas. Então ele diz aqui, ó. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Então, nós não podemos se envolver com pessoas que abrem muitos lábios. Porque, possivelmente, ele está abrindo os lábios para revelar um segredo. É assim que o mexeriqueiro faz. Então, não se envolva com essas pessoas, não dê confiança para elas. Não participe desse erro que o mexeriqueiro faz. Então, é bem claro o provérbio aqui, ó. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Então, tome cuidado com essas pessoas, não se envolva com elas, não se meta com elas. Sai fora delas, fuja, escape delas. Escape de pessoas que estão abrindo muitos lábios. Porque quando ele abre muitos lábios, possivelmente vai falar fofocas de alguém, vai revelar o segredo de alguém. Então, você tem que se cuidar. Você tem que se acautelar de pessoas assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está também aqui no livro de Provérbios, Salomão, capítulo 26 agora. Capítulo 26, versículo 20. Então está escrito assim, ó. Sem lenha o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, o provérbio é bem claro aqui, ó. Sem lenha, o fogo se apaga. Se você acender uma fogueira
com muita lenha. A lenha vai começar a queimar, né? E ela vai começar a se dissolver em cinzas. E se você não colocar mais lenha, o fogo se apaga. Então, o provérbio diz aqui, ó: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, quando não existe maldizente, quando não existe alguém para fazer fofocas, para falar da vida alheia, para falar coisas erradas, não importa o que seja, não havendo maldizente, cessa a contenda. Porque muitas das vezes aquilo que o maldizente falou causou contendas entre pessoas, entre amigos, entre famílias, enfim. Então, quando não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, isso é algo importante a se pensar a respeito disso. Porque, para que nem você e nem eu possamos ser o maldizente. Não podemos ser o maldizente. Então, se não existir mais maldizente, vai cessar a contenda, com certeza. O resultado de não existir maldizente é que a contenda cessa, se acaba, termina. É colocado um ponto final definitivo nessa contenda. Então isso é sério demais. Esse provérbio é bem claro para a nossa própria conscientização hoje sobre essa questão. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Então está escrito assim, ó: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, é preciso evitar os falatórios inúteis, sim. Tanto você como eu devemos fazer isso, porque os falatórios inúteis e profanos já são em si uma impiedade. Então, aqueles que não evitam os falatórios inúteis e profanos, essas pessoas estão praticando impiedades, o que por si só já é terrível. Mas ele diz aqui, ó: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, eles vão passar a praticar uma impiedade ainda maior do que os falatórios inúteis e profanos. Então, quando isso acontece na vida da pessoa, a situação dela vai se agravando cada vez mais. Vai ficando mais difícil, vai ficando mais terrível. Ela vai se complicando cada vez mais. Um abismo vai chamando outro abismo e assim vai, consequentemente, sucessivamente, digamos assim. E a vida da pessoa passa a uma impiedade cada vez maior. Então, é preciso evitar igualmente os falatórios inúteis e profanos, principalmente a fofoca. Então, o mexeriqueiro tem que evitar essas coisas. Isso é importante. É algo que tem que ser feito pela responsabilidade da pessoa. Ela tem que ser responsável por evitar essas coisas. O mexeriqueiro tem que evitar isso, para que ele nunca mais seja um fofoqueiro, digamos assim. Alguém que fala palavras erradas. Alguém que fala sobre a vida alheia. Aquele que revela segredos. Enfim. Então, é preciso evitar mesmo. Então, é isso que nós devemos aprender, pessoal. As Escrituras nos ensinam assim, de forma eficaz,
para que a nossa aprendizagem possa produzir em nós algo que vai nos fazer evitar essas coisas. Esse é o procedimento prudente do sábio, evitar os falatórios inúteis e profanos. Onde a fofoca do mexeriqueiro está entre esses falatórios inúteis e profanos. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Espero que cada pessoa agora entenda o quão grave isso pode ser, para que assim possa se purificar desse erro e nunca mais cometê-lo em tempo algum. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.